Ricardo da Roda. Caio, nós estamos vivendo aí um período que o governo está inventando novos impostos, ressuscitando outros impostos, como a CPMF, por exemplo. Enfim, procurando meios de arrecadar mais dinheiro, né? Cada vez mais dinheiro para resolver os problemas dele. A questão é a seguinte: o que você acha da isenção tributária das instituições religiosas? É isso aí, muito obrigado. Eu acho que instituições religiosas não têm que ter nenhuma vantagem tributária, a não ser aquelas que sejam completamente idênticas às que as ONGs e organizações sem fins lucrativos têm. Do mais, a igreja deve estar absolutamente enquadrada sem nenhuma outra forma de isenção. Quando você tem um CNPJ e você abre uma instituição, você tem que saber que você faz parte do processo de responsabilização do Estado. Se você quer ter esse direito de abrir uma instituição que recebe dinheiro, recebe fundos não públicos, governamentais, mas fundos de dinheiro de pessoas, especialmente numa época em que a gente já sabe que as igrejas são um dos agentes preferenciais para lavagem de dinheiro desde 1989, que as igrejas se tornaram um dos melhores lugares para lavar dinheiro. Eu sei o que eu estou dizendo. E ninguém diga que eu não sei o que eu estou falando. Eu sei. Eu estou falando de dentro do intestino grosso dessa história. Sei o que acontecia, o que acontece e o que acontecerá em escala cada vez maior. Eu acho que as chamadas igrejas têm que ser taxadas em todas as suas responsabilidades, como são as lojas maçônicas, como são as ONGs, como sejam as organizações de natureza do terceiro setor. Todas têm que prestar contas. Eu presidi organizações assim a minha vida inteira. Os funcionários são sindicalizados, entrou no jogo da organização institucional, tem que viver com as consequências. Você paga diversos impostos, você só é isento de alguns outros, aqueles que você efetivamente não use, não se sirva, não se utilize do mecanismo que incidiria em impostos. Supostamente, igrejas não são entidades comerciais. Agora, quando a igreja é uma entidade comercial, tem que ser agregado a ela o que ela pratica comercialmente. Aí, nesse sentido, quase todas as igrejas físicas, igrejas casinhas religiosas, bunkers denominacionais, também são entidades comerciais, profundamente comerciais. Então, eu acho que cada igreja tem que exatamente dizer o que ela é. Do contrário, ela não tem que reclamar se uma fiscalização chegar e descobrir que ela tem uma fachada de benemerência para poder esconder todos os seus ardis de comercialização. Eu creio que igreja não pode ser taxada. Por isso é que as igrejas devem ser taxadas. Entendeu? A verdadeira igreja não é um CNPJ, são pessoas. A verdadeira igreja, Jesus disse que não paga imposto. Isso tem a ver com o governo dos povos. Jesus pagou o imposto do templo. E para quê? Por que ele pagou? Ele disse, para que não os escandalizemos. Você veja, Jesus, que não tinha um CNPJ, era só um cidadão, quando cobrado do imposto do templo, disse, olha, paga lá para que a gente não escandalize a eles. Eles são pequenos, eles vão fazer uma tempestade nesse copo d'água, mas nós somos filhos de outra consciência. A gente não tem nem que viver preocupado com isso, nós estamos comprando um pedágio
para não sermos molestados porque temos coisas mais importantes a fazer. Naquele contexto do Evangelho. O que ele está dizendo com isso? Que a verdadeira igreja é feita de gente e de consciência do indivíduo diante de Deus. Diante de Deus não há taxa, não há imposto, não há fiscalização, não há dízimo, não há nada disso. Diante de Deus eu entrego o todo do meu ser, não é dízimo de nada. Eu não dou 10% do meu dinheiro para Deus. O dinheiro que eu ganho é todo de Deus. Como quem eu sou é tudo de Deus. Não vou dizimar nada para Deus. Dízimo é coisa de avarento. Meu dinheiro é todo dele. Todo. Aí você diz, mas é você que gasta? Não. Eu gasto é com os outros mesmo, entendeu? Gasto contigo, gasto pagando coisas aqui quando ninguém ajuda. Gasto, estou fazendo isso a minha vida inteira e ninguém tem nada a ver com isso. Não dou dízimo porque eu dou tudo, dou minha alma, dou tudo, passei a vida dando tudo. Mas como eu dizia, eu presidi organizações sérias, auditadas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, e eu ainda contratava, eu recebia de graça o serviço naquele tempo da KPMG, que me auditava todo ano e apresentava as contas para todo mundo. Depois a Price, antes de ser Cooper & Price, passou a fazer, meus amigos da Price faziam todos os anos uma auditoria independente, publicavam, pagávamos todos os impostos, anos a fio, porque, meu Deus, abriu uma porta, contrata pessoas, vende livros, vende isto, vende aquilo, por mais que você tenha que vender, porque você não tem o dinheiro para dar de graça, nem para pagar os que trabalham em tempo integral, porque eles têm um custo, então tem que ter um preço. O material tem que ter um preço, tem que incidir sobre eles impostos. Não importa se para mim o que eu estou fazendo é de graça, se eu não quero retorno para mim, se eu vou reinvestir no processo, não interessa. É para que se cumpra toda a justiça. É o que eu penso, é como eu me trato, é como eu acho que tem que ser. Eu não vejo nenhum CNPJ, só por ser CNP Jesus, ter que ter qualquer tipo de benefício. Isso é uma coisa passada. É um resquício católico presente na alma protestante, associada a essa volúpia atual do pentecostalismo. O catolicismo é que durante anos se fez isento de tudo. E a vontade desse poder e a inveja desse poder que os católicos já tiveram de maneira absoluta no Brasil e quase em todo o Ocidente católico, que os atuais pentecostais brasileiros estão desejando usufruir dos mesmos privilégios. É coisa de uma igreja que não se separou de Estado, é um Estado que não se tornou laico, e é uma igreja que continua querendo ser superior ao Estado como uma entidade usurpadora, quer ser um quarto poder, imposto nela, como imposto em todo mundo, como fim de qualquer que seja o benefício que os deputados têm. Países evoluídos do mundo fazem os seus representantes não terem nenhum benefício extra de nada. São apenas servidores públicos, nada mais do que funcionários da população. De qualquer que seja o nível de trabalho, presença nos poderes da democracia. E essa história de imunidade parlamentar tem que acabar, tanto quanto a discussão sobre isenção para a igreja, quase que imunidade fiscal para a igreja. Isso tudo faz parte do mesmo atraso e do mesmo conluio de lavagem de dinheiro, de roubalheira e de ganância sórdida. E eu digo isso na cara de qualquer um, com o olhar daquele que sabe que fala em nome daquele que possui os olhos como chama de fogo. Essa é a verdade. O resto é despachante de privilégios, são os safadinhos da religião. Vamos lá. É isso aí, Caio. Tem que ver se a igreja tem fins lucrativos, né? Todas têm, né? Todas tem fins lucrativos, paga imposto. Todas não tem fins têm. lucrativos. Ué, se tem fins, não tem fins lucrativos, em geral não precisa nem de um CNPJ. Né? A não ser para alugar uma coisa aqui, uma outra ali, mas fora isso não precisa.
Como nós aqui no caminho estamos ficando ainda mais leves, acabando com tudo. Estamos num processo de vivermos a radicalidade do que todo dia eu prego aqui. Nós vamos nos tornar apenas uma igreja na minha casa e de casa em casa. Nada mais além disso. Nós vamos voltar às originalidades do convívio proposto pelo Evangelho. E a gente tem a bênção de toda semana falar com 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Para que a gente precisa de uma congregação maior que não para de crescer do que essa, com gente se convertendo de todos os lados? Nós temos o privilégio de podermos dizer: a igreja que se reúne na minha casa está anunciando o Evangelho da minha casa para o mundo inteiro. E a minha casa não é um CNPJ, é só a minha casa. Vem IVTV, o canal é você.